como isso é relevante para nós hoje. Vamos separar vários temas no domingo. Hoje nós vamos ver a importância do relacionamento do cristão com a igreja. O texto que nós vamos ler é o de Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, de 1 ao 22. Atos 9, 1 ao 22. Vamos olhar para o texto, ver o relacionamento do cristão com a igreja, a importância da igreja, e no meio disso vamos pensar algumas citações, alguns pensamentos, tanto de Kuyper quanto daqueles que escreveram sobre ele. Depois, vou compartilhar com o pastor de vocês um esboço, ele manda no grupo da igreja, e também alguns livros de recomendação para leitura. Atos 9, do 1 ao 22, diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Na sua próxima viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu, nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: Vá, este é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos em Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E não veio para cá justamente para levar os presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém? O texto de hoje falou sobre a conversão de Saulo. Sei que vocês em algum momento já ouviram uma mensagem sobre a conversão de Saulo. O propósito da reflexão dessa manhã é olhar o todo da conversão, mas dar uma olhada dentro à igreja, no cenário desse texto. O primeiro grupo de personagens que nós identificamos como igreja são discípulos que estavam sendo perseguidos. Paulo perseguiu, então aqueles eram os cristãos. Depois, nós temos outra figura cristã que é Ananias. A Bíblia só diz o nome dele. E depois o próprio Saulo, como
nessas três verdades, nós vemos o poder de Deus agindo através da igreja. E, sem ser simplista, eu queria resumir o texto em 4 palavras. No versículo 1 ao 9, nós vemos a perseguição contra a igreja. No versículo 2, no versículo 10 ao 16, nós vemos a piedade da igreja. Depois, no versículo 17 ao 19, nós vemos a provisão na igreja. E por último, do 20 ao 22, a proclamação da igreja. Então, utilizando daqui até o final, talvez a gente consiga absorver melhor a perseguição, piedade, provisão e proclamação. Olhe como Kuyper descreve a realidade da igreja. A igreja é uma comunidade livre de crentes fiéis, reunidos voluntariamente por meio da lealdade a Cristo, vivificados pela obra do Espírito no coração, realizando obras de justiça no mundo, e assim semeiam as sementes do reino de Deus, que é o ensinamento distintivo de Jesus. Essa é a igreja. Esse é o conceito reformado de igreja. Esse é o grau de importância que damos à igreja. Esse é o meio da reforma. Nós não defendemos uma nova igreja, ou pior, novas igrejas. Nós defendemos a igreja que é una, santa, católica e apostólica, mas não romana, reformada. A igreja, como veremos aqui, é a mãe, onde o Pai, que é Deus, gera os crentes. Ele fornece toda a provisão, todo o mantimento espiritual, todo o desenvolvimento dos novos convertidos. E a obra da evangelização e a missão de Deus no mundo é cumprida através desse povo. O que nós vamos ver nessas 4 palavras que eu já citei aqui é como nós, enquanto cristãos, devemos reconhecer a beleza e a importância e a sumaridade que a igreja tem. E como devemos nos engajar, mas antes do trabalho, amor à igreja. Porque Cristo amou a igreja. Nós queremos nos parecer com Jesus, temos de amar aquilo que Ele amou. Veja, a primeira realidade da igreja, do 1 ao 9, a perseguição contra a igreja, sofrendo com a igreja. Só para eu me situar aqui, eu disse, 11? 10. O texto diz: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levassem presos a Jerusalém. Uma marca da igreja que nós não gostaríamos que existisse, mas ela existe, é o sofrimento através da perseguição. Paulo diz na primeira carta a Timóteo que é ordenado, é lógico, é apropriado a todos aqueles que receberam a fé em Cristo, confessam a Cristo, também sofram por Cristo. A igreja mostra a sua beleza no meio da tribulação, porque uma igreja relevante, uma igreja fiel, ela provoca ódio pelos motivos certos, e ela também cativa e cai na graça do povo pelos motivos certos. É pecaminoso aos olhos de Deus uma igreja atrair pessoas que não sejam pelos motivos que Ele deu em sua palavra. E é também odiento aos olhos de Deus uma igreja provocar asco, nojo nas pessoas que não são da igreja pelos motivos que Deus não estabeleceu. A nossa bem-aventurança é sermos odiados por causa de Cristo, não por nossa causa, por causa do nosso temperamento descontrolado, pela nossa falta de testemunho, pelo nosso posicionamento errado na sociedade, por preocupações e pautas que não são bíblicas. Nós devemos ser perseguidos ou amados, devemos ganhar pessoas e até perder pessoas pelos motivos certos. O cenário aqui é de perseguição. Notamos que aquilo que aconteceu com Jesus nos evangelhos, e a primeira parte desse livro, o livro de Atos, é o evangelho de Lucas, agora é replicado na igreja. O mundo odiou a Cristo. Jesus disse no evangelho de João: se odiaram a mim, odiarão a vós também. A perseguição é um fator constante na igreja. Se falta a perseguição pelos motivos certos, nós temos que acender um sinal de alerta. Porque Jesus disse: se o sal não salgar para nada
serve senão para ser pisado pelos homens. Às vezes, somos perseguidos, somos ressachados, nós sofremos os maus desejos do mundo, somos mal afamados no meio do mundo, não porque fazemos a diferença, mas pela nossa falta de padrão, de caráter, de contrato, de conduta, é que o mundo olha para nós e não vê diferença nenhuma, pelo contrário, nos vê como piores. Então, a igreja sofre ameaças. A perseguição aqui, ela tem vários níveis e várias nuances. Antes de Paulo matar esse povo, ele ameaçava. Às vezes a perseguição contra a igreja não consiste só em prender o cristão, incendiar ele vivo. A perseguição passa também pelo nível de reprovação social. Você não é aceito, você não é bem visto, você não é bem acolhido, você não é um de nós. Isso acontece. Além do nível social, de ser afamado, de se ouve pelo mundo, há também a perseguição concreta. Paulo respirava ameaça de morte, ele queria matar aquele povo. Há cristãos, e a gente deve ter cuidado para não dizer assim, a igreja perseguida. Não, só existe igreja perseguida. Existe igreja que não seja perseguida, a igreja é perseguida. Esse é o destino da igreja até a volta de Jesus, a perseguição. A ameaça, a perseguição factual, fazer o mal de fato a eles. Mas isso pode acontecer de duas formas: ou na quebra da legalidade, na desigualdade, numa perseguição, numa balança com pesos injustos, nós sermos prejudicados. Mas também leis civis, a tradição, a boa família, o nome, o ordeiro na sociedade, o que é aceitável aos olhos humanos, pode também, as convenções sociais também podem atrapalhar e podem perseguir a igreja. Então não pense você que a perseguição está atrelada à turbulência necessariamente. Às vezes ela é muito calma, muito compassada, está tranquila e com aparência de legalidade, e às vezes até com aparência de religião. Tem uma música não é ela que compôs, mas ela canta, da Elis Regina. Ela diz que o Brasil faz mal ao Brasil. O Brasil Cruzeiro faz mal ao Brasil com S. De certa forma também a igreja, com toda a sua desordem, a sua caricatura, faz mal à verdadeira igreja, ao verdadeiro crente. Kuyper comenta o seguinte: enquanto os calvinistas na época da reforma produziam dezenas de milhares de vítimas enviadas a cada falso e às fogueiras, as dos luteranos e dos católicos romanos nem vale a pena contar. A história tem sido ocupada da grande e extensa injustiça de sempre lançar no rosto dos calvinistas a única execução de Serveto, Miguel de Serveto, no fogo como crime nefasto. Apesar de tudo isso, não somente deploro aquela única estaca, mas incondicionalmente reprovo o seu uso. Todavia, não como se fosse a expressão de uma característica especial do calvinismo, pelo contrário, como efeito secundário fatal de um sistema cinza, como a época que o calvinismo encontrou existindo, sobre o qual tinha amadurecido e do qual não tinha ainda sido capaz de livrar-se inteiramente. A verdadeira igreja, ela não mata, ela morre. Entre matar e morrer, a gente prefere morrer. Esse é o valor chocante do Evangelho. De que ele cita o ramo reformado na igreja como o ramo que sofreu martírio. Nós devemos estar entre os perseguidos, entre os mazelados, entre os rejeitados, porque Jesus viveu assim. E não deve ser nossa, veja, se viver em conivência com o mundo já é grave, porque indica que nós estamos abrindo mão dos nossos valores para viver como eles. Usar o sistema do mundo para perseguir é abominável. É dito que a igreja no tempo medieval, antes da reforma, inverteu seus valores. A igreja apostólica de Atos, os discípulos diziam: eu não tenho nem ouro nem prata, eu te dou, levanta e anda. A igreja medieval trocou. Ela perdeu o levanta e anda por causa do ouro e da prata. Ela deixou de cumprir o que Jesus disse: os povos têm sempre convosco, a mim toda vez nem sempre tens, para ganhar as coroas, se encastelar
repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A perseguição da igreja, a perseguição contra a igreja, é a perseguição contra Cristo. Quem se volta contra a igreja, que é o corpo místico de Cristo, volta-se contra o próprio Senhor Jesus. Certo autor, falando sobre Caio, a importância que ele dá para a igreja, ele diz assim: uma visão ampla e bíblica de Cristo resultará em uma visão ampla da igreja. Muitas vezes, com muita frequência, apesar do que confessamos, nossas práticas eclesiásticas revelam uma visão pequena e truncada de Cristo. O objetivo da igreja não é implantar um império, é fazer expandir o reino de Deus, assim na terra como é no céu. Então, perguntaram mais para Jesus: o que é a obra de Deus? Você já me conhece nas igrejas, perguntar o que é a obra de Deus. A obra de Deus é ter uma rádio, a obra de Deus é ter uma gravadora, a obra de Deus é eleger um candidato, a obra de Deus, e aí são várias coisas que eles vão dizer. A obra de Deus, Jesus disse, é que vocês creiam naquele que vai te ouvir. É crer em Jesus, alimentar-se de Cristo e partilhar Cristo ao mundo. Essa é a obra de Deus. Quando a igreja está cumprindo os interesses de Deus, está em dias com a agenda de Deus, e ela é perseguida, quem persegue a igreja persegue a Cristo. E para Paulo isso tinha um quê a mais, isso era mais pesado. Paulo era da tribo de Benjamim, depois você lê Filipenses capítulo 2. Ele era da tribo de Benjamim, a mesma tribo do primeiro rei de Israel, Saul. E o nome dele era o mesmo nome do rei, Saul. O rei Saul já tinha sido rejeitado por Deus. Muito bonito, muito forte, muito galante, muito educado, muito carismático, mas rejeitado por Deus. O homem segundo o coração dos homens, mas não segundo o coração de Deus. E sabendo, tendo notícia de que Deus o havia rejeitado, e havia escolhido um outro rei para reinar, um homem segundo o coração de Deus, um homem apoderado pelo Espírito, um homem designado por Deus para reinar Israel, ele se revolta contra esse ungido de Deus que é Davi. E Saul entra num processo diabólico de esquizofrenia espiritual, onde ele ora afagava Davi, ora queria matar Davi. Ele jogava lança em Davi, ele perseguia Davi, ele dizia que Davi era traidor, que Davi queria usurpar o poder. Ele perseguia Davi. A pergunta de Jesus, e lendo depois Atos 22 e Atos 26, que é onde esse acontecimento é repetido, nós vemos que há uma entrelaçada as duas ocasiões. O Saul que persegue o rei ungido Davi e o Saulo que persegue o rei ungido Cristo. Que mal Davi fez a Saul? Nenhum. Que mal Jesus fez a Paulo? Nenhum. Assim, Paulo está perseguindo a Cristo. Terceira verdade desse texto. Paulo se depara com Jesus e ele pergunta: Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu, nem bebeu nada. Fala, agora está desterrado, está abandonado. De nada vale sua inteligência, seu conhecimento, seu poder, sua capacidade de articulação política, sua posição elevada socialmente. Ele está prostrado, ele está sem condições físicas, ele está desmoralizado, está ao chão. Mas esse é o lugar que Deus quer que as pessoas que ainda não têm a Cristo estejam, para que reconheçam o senhorio de Deus em Cristo. Aí ele comenta: para obter paz real, uma fé inabalável e pleno desenvolvimento de poderes, nossa alma deve, no fundo das profundezas e abandonada por todos os homens, depender somente de Deus Todo-Poderoso. Primeiro, Deus tira tudo de Paulo, sem Cristo, para dar a Paulo Cristo. E tendo a Cristo, Paulo então tem tudo, porque Cristo é o tudo de Paulo. Terceira verdade sobre a perseguição da igreja é que ela é a oportunidade para o senhorio de Cristo ser reafirmado. Jesus é Senhor, não precisou nem Paulo
mais conhecimento, ou mesmo pelo fator espiritual, é uma visão, então a visão foi específica para Paulo. Note que Paulo, mesmo relato em 1 Coríntios, capítulo 1 também, não são muitos entre nós os que são grandes do mundo, os importantes. Olhando ao nosso redor, os verdadeiros cristãos não são geralmente notáveis no mundo, mas Deus escolhe os loucos, os pequenos e os fracos para confundir os que são grandes, sábios e entendidos desse mundo de fortes. O senhorio de Cristo então é reafirmado. Paulo vai entrar no seio da mãe igreja, vai conhecer a realidade que ele já conhecia na perseguição, mas agora com outros olhos. Se Deus é Pai dos novos nascidos, dos verdadeiros filhos de Deus, então a igreja é mãe desses mesmos, porque é pela igreja que Deus vai nutrir esses recém-nascidos espirituais. Ele vai conhecer a igreja não na sua opulência, mas na sua simplicidade. A Bíblia não diz, e o reverendo Ananias disse, não, eu não sei se ele era pastor, não sei se ele era ordenado, eu não sei se ele era novo convertido, eu não sei se ele era rico. Nada. Deus coloca um homem pequeno no caminho de um homem grande aos olhos humanos, para ensinar que Cristo é tudo em todos, como ele diz aos Colossenses. Cristo é tudo em todos. Caio conheceu a realidade da conversão da igreja de forma parecida. Ele se converteu já de verdade mesmo, já pastor. Já imaginou? Pastor não convertido, liberal, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que o senhorio de Deus sobre todas as coisas não é absoluto, que a Bíblia contém erros, que o cristianismo não é absolutamente relevante para a sociedade. E ele encontra uma igreja de um povo simples, interiorano, mas um povo piedoso de oração, e através da piedade desse povo que intercedia pelo seu pastor, ele conhece verdadeiramente a Cristo. Deus se veste de seu povo para se fazer conhecido. A igreja é o evangelho visível. Deus poderia ter mandado os anjos para pregar. Deus poderia ter escolhido só os mais ricos, só os mais sábios, mas ele não quis fundar um banco, por isso não os mais ricos, nem os mais sábios, por isso não a universidade, mas ele tem uma família de pessoas simples, unidas em torno dele, para que ele seja tudo em todos. Notamos aqui no 10 ao 16 a piedade da igreja. A primeira marca dessa piedade é a prontidão. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, aqui estou, Senhor, respondeu. A primeira marca da piedade da igreja, a prontidão para ouvir a voz de Deus, para estar preocupada com os interesses de Deus, estar sintonizada com os valores espirituais. Eu sei que aqui no contexto de Ananias, aqui foi algo espiritual mesmo, foi uma visão, foi algo sobrenatural. Mas na nossa vida e rotina nós sabemos que Deus tem os seus propósitos revelados na Escritura. Nosso interesse, nosso foco é empregar toda a nossa vida naquilo que Ele quer. Se nós nos agradarmos do Senhor, se colocarmos nele no nosso coração, assim Ele satisfará os desejos desse coração que se entregou a Ele, como diz o Salmo 37. Ananias está disposto a obedecer à voz de Deus, mesmo sem saber o que Deus requerirá dele. Agostinho disse: se eu escolher só o que eu concordo com o Evangelho, só o que eu quero do Evangelho, eu não creio no Evangelho, eu creio em mim. E o Evangelho é desafiador para todos nós, em pontos diferentes, em áreas diferentes, em proporções diferentes, mas é para todos nós desafiador. Porque ele requer de nós não apenas uma mudança, ele requer de nós a morte das nossas vontades. Por isso esse Paulo aqui mais à frente diz: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, Cristo vive em mim. Segunda demonstração da piedade da igreja, a oração. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, se pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ele está orando. Paulo diz mais à frente em Romanos 8 que nós não recebemos o Espírito de
servidão, de escravidão. Recebemos o Espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Uma das manifestações, uma das evidências de conversão, uma das evidências da atuação do Espírito Santo em nós é uma vida de oração. Não com palavras bonitas, não com cacuetes, coisas que estão na moda, mas com a simplicidade de uma criança que chama pelo seu pai. Deus não se impressiona com palavras, tonalidade da voz. Deus requer de nós a simplicidade de uma devoção de alguém totalmente dependente dele. Quando Caio lendo o livro, e tinha lá uma cena de oração, um funeral, certas circunstâncias de arrependimento, ele, lendo o livro, comenta assim: eu li que filho, a personagem, se ajoelhou. Antes que eu percebesse, eu estava ajoelhado na frente da minha cadeira com as mãos postas. A minha alma experimentou naquele momento, eu entendi completamente, somente mais tarde. No entanto, naquele momento em diante, desprezei o que costumava admirar e busquei o que ousei desprezar. Na oração não é Deus que é mudado. Na oração nós somos transformados. Que a nossa vontade carnal, reprovável, a Bíblia diz que nós não sabemos nem como orar. A nossa vontade vai sendo moldada à vontade de Deus, de forma que nós nos submetemos inteiramente a ela. E essa é a demonstração de que aquele homem estúpido, truculento, muito religioso, muito fervoroso, no sentido de uma fiscalização moral da vida alheia, de julgador, de um cenário não apenas de hipocrisia, que o problema não é só fazer uma coisa e dizer uma coisa e fazer outra. O problema é supor que com as forças da carne eu sou capaz de obedecer a Deus, naturalmente, pela força do meu braço, e dessa forma eu não preciso de Deus. Isso é um pecado. É a tentação pelo bem, não pelo mal. É tentador, é errado desobedecer a Deus no pecado, mas também é igualmente errado supor alguma bondade, alguma benevolência moral, algum ponto positivo moralmente independente de Deus. Paulo agora reconhece que ele não tem nada, ele está carente de Deus, e a evidência disso é a oração. Terceira demonstração de piedade é a submissão. 3 ao 16. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é o instrumento que eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante de todo o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias era servo, Jesus é Senhor. Ele não tinha escolha. Jesus mandou e pronto. Então ele tinha que obedecer a Deus pelo simples fato de Deus ser dono de todas as coisas, criador de todas as coisas. Embora Deus não fosse recompensado de nenhuma forma, ele já tinha que obedecer. Ele tinha que obedecer à ordem de Deus, porque Deus era o seu Salvador. Ananias era um discípulo de Cristo, que morava na região de Damasco. Outrora ele não conhecia a verdade do Evangelho, agora recebeu o Evangelho. E por ter recebido a Cristo como Salvador, também necessariamente recebeu a Cristo como Senhor. E além disso, ele deveria obedecer à ordem de Deus, porque não podia ser outro. Deus poderia ter escolhido, além de Paulo, qualquer outra pessoa, e melhor que Paulo. E além de Ananias, qualquer outro. Mas olha como o pedido de Jesus é preciso. O versículo 12 diz assim: ó, em uma visão, ele quem? Paulo, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias, antes de Deus pedir a Ananias que fosse até Paulo, ele disse assim: Ananias, eu já falei para Paulo que é você que vai. Não é outro, não é você. Eu não disse que vai um cristão, qualquer pessoa, quem vai é você. A missão da igreja é insubstituível. O que nós vamos ver nas outras semanas, falando sobre política, artes, ciências e outras questões da civilização, das esferas da sociedade, que cada coisa tem o seu devido lugar. Mas note, há coisas que a igreja deve e pode fazer, que só ela pode fazer. E se nós não fizermos, ninguém fará por
Então, note o desperdício que é nós nos engajarmos, como igreja, institucionalmente falando, com coisas que Deus não se propõe a fazer pela igreja. Ele faz, às vezes, por um cristão, pelo coletivo de cristãos organicamente se movimentando. Ele faz por outras instituições sociais, filantrópicas, por hospitais, por universidades, por bancos, pelo Estado, pela generosidade esporádica de pessoas. Nós não podemos desperdiçar a missão que Deus nos deu como igreja, porque se nós não fizermos, ninguém vai. Paulo entra no seio da igreja, experimenta a realidade do que é ser cristão. E as bênçãos que são dadas a Paulo mostram a provisão de Deus à igreja, do 17 até o versículo 19. Essas coisas que Paulo experimenta, nós também podemos, devemos experimentar e cooperar para que outros também experimentem na mãe igreja. 17. Então Ananias foi, entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo. Jesus disse: Ananias, eu quero que você vá lá se encontrar com Paulo. Saulo de paz, a besta fé. Não, isso aí não. É ruim demais. Isso é uma peste. Isso é ruim como o diabo. Ele é o diabo que usa ele, o diabo é ruim demais, mas eu não vou não. Agora Jesus disse: vai, ele se converteu, ele está orando. O que é que ele diz? Irmão Saulo, a parede de separação que estava levantada entre os povos foi derrubada à medida que o corpo de Cristo foi rasgado na cruz. De modo que não há mais em Cristo nem homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem rico, nem pobre. Todos são um em Cristo. Irmão Saulo. Irmão não é capoeira evangélico para você chamar aquela pessoa que você não sabe o nome, né? Irmão, vem aqui. Mas é uma demonstração de uma disposição mental interior, espiritual, de entregar a própria vida pelo outro, de viver com o outro, de compartilhar a vida com o outro. Irmão Saulo, Paulo precisava, ele já tinha ouvido a voz de Deus falando espiritualmente naquela visão, mas ele precisava ouvir também o afago espiritual de alguém, de um irmão. Uma superstição nossa é assim: eu não preciso de pessoas, eu não preciso da igreja, eu tenho minha comunhão com Deus, eu tenho meu próprio contato com Deus, a ligação direta aqui, só eu e ele. Veja, se você tem fé para chamar alguém que você não vê que é Deus, seu pai, você precisa ter fé também para olhar para alguém que você vê e chamá-lo de irmão e tratá-lo efetivamente como irmão. Ananias não tem duas conversas, ele me espera, ele diz assim: Paulo, eu vou fazer um questionário para ver se você se converteu mesmo ou se é só conversa. Não, nada disso. Ele deliberadamente se dispõe a amar a Paulo. Amar, irmãos, é demonstrar-se vulnerável. Não, mas se a gente receber as pessoas na igreja de braços abertos, a gente vai estar sujeito à traição, vai? A gente mau caráter, gente que vai usurpar o espaço da igreja, vai fazer mal aos outros, tudo isso. Mas não pode faltar em nós aquilo que recebemos de Deus, que é o amor. Primeira bênção que a igreja dá a seus filhos como mãe é a presença ativa, a comunhão. Caio, quando pregava em 1 João, falando sobre o crescimento espiritual, ele diz: o que é crescer? Prosseguir pela proficiência. O que é diminuir? Regredir pela deficiência. Quem sabe que nasceu, ouça que é uma criança, agarre-se avidamente ao seio de sua mãe e ele cresce rapidamente. Agora, sua mãe é a igreja. Seus seios são os dois testamentos das escrituras divinas. Portanto, deixe-o sugar o leite de todas as coisas, que como sinais de verdades espirituais foram feitas no tempo para a nossa salvação eterna, para que, sendo nutrido e fortalecido, ele possa atingir o comer de carne sólida que é. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nosso leite é Cristo em sua humildade, nossa carne, o mesmo Cristo igual ao Pai. Com leite ele te nutre, para que possa te alimentar com o pão, pois com o coração tocar espiritualmente em Cristo é saber que Ele é igual ao Pai. Nós entendemos a divindade de Deus. Jesus, o Evangelho segundo João diz: Deus jamais foi visto por alguém, mas o Filho que está no seio do Pai, o Deus unigênito, esse o revelou. O Verbo se fez carne. A realidade da divindade se faz visível, perceptível e entendível
a nós pela encarnação de Cristo. As verdades da ortodoxia cristã, os fundamentos da palavra de Deus, a sólida doutrina reformada, o posicionamento puro e santo, genuíno, seria um traço de maldade. Só se faz conhecido por uma igreja que ama, que vive o Evangelho, que experimenta o poder da palavra. Segunda bênção da mãe igreja, a intercessão. O Senhor Jesus, diz o texto, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Nós temos que seguir o texto bíblico. O Espírito Santo poderia vir na sua plenitude para Paulo sem ninguém colocar as mãos dele. Mas por que imposição de mãos? Por que oração? Por que intercessão? Porque Deus está em todo lugar, que pode todas as coisas. Também está em nós. Ouviu? Caso uma pessoa chegou na igreja pedindo oração. E aí o pastor atarefado disse assim: irmão, vai aqui por ele, ele está fazendo oração. Aí depois a pessoa: pastor, ore por mim. Aí ele: irmão, vem cá, ore por ele, ele está fazendo oração. Aí: não, pastor, mas o senhor tem que orar. Não, se as pessoas oraram por você não resolver, a minha oração não vai fazer nenhuma diferença. Ananias era um homem comum e foi usado por Deus para ser canal de bênçãos para Paulo e para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Na intercessão nós compartilhamos nossas necessidades com os santos. E não como pessoas intocáveis, que não são frágeis, que não têm seus problemas e suas angústias. E veja, Deus não vai esperar a sua vida se resolver para você ajudar outro. Enquanto você está ferido, você está curando a vida de outra pessoa. Com os seus problemas e outros problemas dele, com o ferro que amola ferro, afia ferro, assim é a comunhão da igreja. A intercessão é um dos valores espirituais da igreja. Terceiro, imediatamente, algo com escamas caiu dos olhos de Paulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. A nossa mãe igreja também nos dá os sacramentos. Aqui é mencionado o batismo, mas nós sabemos que são dois sacramentos: o batismo e a ceia do Senhor. Essa é uma bênção da igreja. O sacramento do batismo é o meio pelo qual os crentes entram na igreja. E a ceia é o rito onde os crentes que entraram na igreja são mantidos nela. Kuyper, diante de um folheto, no livro que eu já comentei aqui, ele deu a história e disse assim: quando foi ler esse livro delicioso novamente, consciente do cuidado da igreja, quando percebi como Gai, que é a personagem, tinha sido tocado pelo que parecemos ter permitido, pelo elevado significado do sacramento, pelas formas prescritas de adoração privada e pública, pela liturgia impressionante e pelo abençoado livro de orações que ele legou a Filipe pouco antes de sua morte. Naquele momento, a predileção pelo ritual escrito, a autoestima pelo sacramento e a apreciação pela liturgia se enraizaram em mim para sempre. Lewis diz que o cristianismo é tão evoluído, mas tão evoluído, é tão sofisticado, que ele tem conceitos abstratos, ele tem verdades filosóficas, mas ao mesmo tempo ele é tão cotidiano que ele se vale de símbolos corriqueiros para expressar verdades espirituais extraordinárias. Água, pão e vinho, que comunicam espiritualmente os selos santos, com os sinais visíveis da graça de Deus, a bênção de Deus para o seu povo. Quarta bênção da igreja: alimentação. E depois de comer, ele recuperou as forças. A comida é importante na igreja, por vários sentidos. A comida é importante porque ela é sagrada. Comer para nós é sagrado, por isso nós temos uma refeição espiritual, pão e vinho, a ceia do Senhor. É o pão sacramental. A comida é importante porque Cristo é o pão da vida. Nós nos alimentamos, fartamos dele espiritualmente. A comida também é importante para nós no sentido físico, há uma necessidade física. É verdade que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, mas também de pão vive o homem. As duas coisas juntas. Então a igreja tem que dar pão aos que têm fome, especialmente os céus que têm fome. Mas comer não é só satisfação da fome. Comer também é comunhão, confraternização. A não ser que você tenha algum problema, algum trauma, você não vai comprar um
bolo de aniversário para comer sozinho. Não faz sentido. Não tem graça. Você não compra um conceito de salgado para comer sozinho. Faz sentido a festa, a partida. Paulo tem aqui mais do que a satisfação física, mas ele tem a comunhão. Isso deve ser real entre nós. Às vezes nós marcamos um churrasco, comemos carne e vamos embora. Comunhão é viver junto, compartilhar. E aí sim, aqui que é a última bênção da igreja, a convivência. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. A convivência aqui é fundamental, porque Paulo disse em Gálatas, acho que no capítulo 4, que ele aprendeu o evangelho não dos homens, ele aprendeu de Jesus. Quem ensinou para Paulo o evangelho foi o próprio Senhor Jesus. Então por que ficar com o povo? Sendo que ele já sabia mais do que esse povo. Essa pergunta tem que ser feita a nós, na era do conhecimento profuso, da internet, do grego a um clique no celular, dos sermões mais sofisticados que você ouvir no Spotify ou no YouTube. Por que vir a uma igreja? Por que ouvir alguém, talvez que saiba até menos do que eu? Por que me aconselhar com alguém que tem uma formação inferior à minha? Por que compartilhar meus pedidos de oração com alguém que é novo convertido? Irmãos, a convivência é essencial para nós. Nós precisamos de pessoas assim, não atento na igreja acima como Santa Rosa. Pessoas acima de nós para nos monitorar, nos corrigir. Nós precisamos de pessoas do nosso lado para compartilhar necessidades e conviver. Nós precisamos de pessoas abaixo de nós, não no sentido de dominar sobre essas pessoas, mas precisamos de pessoas sob o nosso cuidado, a nossa tutela, o nosso discipulado, de forma que todos nós, no seio da igreja, temos sempre alguém para quem devemos prestar contas, alguém para conviver e alguém para discipular. Sempre podemos nos relacionar com todos, né? Quarto e último. Não sei se vocês já votaram, ainda vou votar, ainda tem que estar passado. Mas quarto e último, 20 e 22. Proclamação, a pregação da igreja. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. O certo autor falando de Kuyper diz: o conceito de Kuyper sobre o chamado da igreja institucional faz muito sentido nesse contexto. Porque as pessoas precisam saber da igreja é o que é essencial, o evangelho, e a maneira como ele estabelece os padrões básicos para viver a vida cristã. Quer os cristãos passem a maior parte do tempo em nossas casas ou no mercado, precisamos saber o que é central para a mensagem bíblica e a tradição cristã. E devemos ser nutridos em nosso crescimento na fé pela comunhão cristã, formação espiritual e os sacramentos, para que a igreja seja fiel em um mundo em mudança. Executar bem essas tarefas já é um desafio suficiente. É preciso pegar Cristo. Todo o nosso trabalho, todo o nosso dinamismo, toda a nossa relevância é um ponto móvel. E devemos estar dispostos, como Paulo, a se fazer até de doido. Se fazer de fracos com os fracos, fortes com os fortes. Nós devemos estar dispostos a deixar os nossos costumes, a nossa tradição, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, a nossa cultura, para alcançar outros povos, de outras culturas, de outros contextos. Assim como Cristo deixou o céu e se encarnou e viveu como de nós, assim nós temos que deixar o nosso comodismo e se dispor a viver a diferença, mas sem deixar a Cristo. A igreja relevante, a igreja fiel, a igreja missional é uma igreja que prega Cristo como Filho de Deus. Essa mensagem é mais atual porque o jornal que vai sair amanhã não tem uma frase conhecida disso. E não importa qual seja a situação, a pauta da vez, o problema, se hoje se fala muito em questões psicológicas, o evangelho é relevante. Se um dia a pauta for mais econômica, o evangelho é relevante. Se o problema for científico ou moral, o evangelho é relevante. Se o problema está no individualismo, o evangelho é relevante. Tudo que houver de demanda do mundo, o evangelho resolve. Não resolve no sentido de sanar o mundo. Isso é algo para a volta de Jesus. Não devemos colocar nossas expectativas de perfeição absoluta na terra. Mas o que eu digo é que a mensagem de Cristo é relevante, é importante, é essencial, é atual. Segunda característica da pregação do Evangelho: todos que ouviram ficavam
estavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir Jerusalém, aqueles que invocavam esse nome, e não veio para cá justamente para levar os presos ao chefe dos sacerdotes? A pregação da igreja deve ser experiencial ou experimental. Nós devemos falar do que temos visto e ouvido. Não falar de uma mensagem teórica ou de que outra pessoa experimentou, mas algo que é a realidade na nossa vida. Eu sei quem tem crido, é o que Paulo diz depois. Eu sei de quem eu estou falando. Eu não estou falando de algo, eu estou falando de alguém. Caiba também é perspicaz, de certo autor, sobre a natureza da pregação. O sermão não é uma palestra, mas uma proclamação da palavra de Deus. É mais do que uma instrução. O pregador não se apresenta para os ouvintes, mas está presente como embaixador do Senhor. Ele tem que dar à congregação algo de Deus e em seu nome. Esse é o caráter da mensagem do Evangelho e da sua pregação também no contexto da liturgia. Por último, a pregação tem que ser intensa. Todavia, Saulo se fortalecer cada vez mais e confundir os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. A missão apostólica, a missão de Paulo, a missão da igreja, na verdade é a missão de Deus. Olha o que Caipa diz bem antes de até os missiólogos espalhar esse conceito. Toda atividade missionária feita por meio de criaturas é simplesmente uma adoração, um reflexo, ou um instrumento da única missão principal, a missão do Filho por meio do Pai. Ele deixa claro que Cristo é o missionário, ele conduz a sua missão. Ele observa: o Filho não distribui seus tesouros, mas o Espírito Santo. Essa é a missão de Deus. O que é que vamos levar para a nossa vida prática? Lembra dos 4 P's? O primeiro é a perseguição. Uma igreja relevante é cativa, ela cativa e repele pelos motivos certos. A perseguição é uma constante da igreja. Diante dela precisamos buscar consolo e alegria da parte de Deus, por sermos identificados como cristãos. Interceder pelos que passam pela perseguição nos seus graus mais elevados. Trabalhar pela influência baseada na justiça, igualdade dos valores cristãos e requerer justiça em leis civis e nas aplicações delas. Nós temos que não só remediar o problema, orando, consolando, agindo, influenciando, mas também lutar para que, evidentemente, sempre haverá perseguição, mas para que haja justiça na sociedade, de modo que nós sejamos tratados com respeito. Esse mesmo Paulo aqui, quando é preso em Atos 16, em Filipos, ele é preso sem julgamento. E Deus faz um milagre e ele sai da prisão. Eu não vou entrar no tema dos colegas, sobre política, etc. Mas Paulo não disse: eu dependo de Deus, Deus já fez a obra, eu estou solto e isso bate. Não. Ele vai: ei, vocês me prenderam, e justamente ele vai requerer justiça. É obrigação para a igreja também, dos crentes, requerer justiça civil. Outra verdade fundamental nisso é evitar o simplismo que atrela o cristianismo a movimentos políticos e ao poder a ponto de gerar perseguição. Uma igreja institucional, um movimento, uma denominação pode estar tão atrelada a um poder político, a um movimento, a um candidato que usa-se do poder civil, armado ou político para dominar sobre os outros e querer se colocar como um ponto de supremacia e começar a esmagar os outros. Se o interesse de Deus fosse converter o mundo pela opulência, Deus teria dado armas e espadas a nós que tinham feito anjos descerem dos céus e tinham matado os infiéis, e nós conquistaríamos o mundo e ficaríamos uma bandeira no Brasil como o homem colocou uma bandeira na lua. Esse não é o interesse de Deus. O interesse de Deus é que o seu reino cresça através da influência, da vivência, da pregação da igreja. Piedade. Piedade é o centro e sinal interior do cristianismo. Antes de toda a atuação nas esferas, onde Cristo diz: isso é meu, essa frase vocês vão ouvir nos outros domingos, não há um átomo, uma molécula no universo sobre a qual Cristo aponta e diz: isso é meu. Cristo manifesta antes de tudo o seu senhorio no nosso coração. Piedade é exercitar continuamente nosso amor por Deus, buscando a Ele pelos Deus onde Ele prometeu ser achado. Por isso precisamos entender que é
fica diante de Deus com uma oração ininterrupta. E também que Deus nos quer engajados nos meios coletivos da graça, na vivência da igreja, para abençoarmos e sermos abençoados. Vimos também a provisão, a igreja, a mãe provedora, confirmando nossa identidade cristã que recebemos do batismo. Nós devemos ter a humildade e a dependência necessárias para ver a grandeza de Deus na simplicidade dos irmãos. O contentamento com as pequenas e repetitivas coisas que fazemos juntos como cristãos. Repetição é fundamental na nossa vivência, são exercícios espirituais. Uma postura de cuidado e atenção com os mais frágeis, novos convertidos, recém-chegados, e não apenas isso, com os que, mesmo sendo fortes e maduros, estão passando por momentos de fragilidade maior, para os fortalecer e os curar. Por fim, a proclamação. A igreja testemunha ao mundo a mensagem do Evangelho. Assumindo o nosso lugar na missão de Deus, temos de viver de forma coerente com a nossa fé e pregar com ousadia e sabedoria a Jesus Cristo. Que Deus nos ajude e nos faça reconhecer e vivenciar a supremacia de Cristo em todas as coisas.